tudo bem. Nessa palavra nós vamos tomar consciência do que a palavra de Deus nos atribui. E tendo uma experiência com Deus, nós chegaremos a um ponto muito importante, que é a espiritualidade dentro do regimento da palavra de Deus. Vamos ouvir um pouco do pregador anunciando a palavra de Deus. Fala sobre a lei e a graça. E por que é importante falarmos sobre lei e graça? Existem duas visões predominantes, se podemos dizer assim, em relação à lei de Deus. A primeira é a que nós chamamos de moralismo. É aquela perspectiva que acredita que mesmo apesar da graça, nós podemos alcançar uma perfeição moral simplesmente por conta própria, através de uma total obediência à lei do Senhor. Uma segunda visão já é o extremo do moralismo, é o que nós chamamos de hipergraça ou antinomismo, que sustenta que nós não estamos mais vinculados à lei. Vai dizer que, olha, a lei não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão. De certa forma, olha para a lei com uma perspectiva de rejeição. Nós estamos debaixo da graça, então nós temos que rejeitar completamente a lei. A teologia reformada, eu creio que oferece uma compreensão muito mais profunda a respeito da lei de Deus do que outras perspectivas teológicas. Para nós reformados, a lei é vista como permanente, e por isso tem sempre a sua relevância na nossa vida cristã. Então, a teologia reformada tem uma visão muito mais equilibrada entre a graça e a lei. Para que você possa ter uma noção, nós cremos naquilo que Agostinho dizia, que a lei nos conduz à graça e a graça nos conduz de volta à lei. Ou seja, o pacto da graça não é substituto da lei, mas é aquilo que nós entendemos como a provisão do aspecto teleológico da lei, ou seja, do aspecto propositivo da lei. A graça é a provisão para que você consiga chegar ao fim daquilo que a lei deveria nos levar. Romanos capítulo 7, versículo 10, por exemplo, vai falar que o propósito da lei era conduzir o povo de Deus a um caminho de vida. Ou seja, a lei não é apenas um conjunto de normas, mas você vai ver que, atrelado à lei do Senhor, existem várias promessas alinhadas à lei. Então, a nossa perspectiva reformada é que a lei propõe algo bom. Então, eu lembro aqui de uma das aulas do reverendo Weber sobre teologia do pacto, em que ele disse que a lei é doce como um chocolate e, ao mesmo tempo, ela é cheirosa como uma flor. Só que nós estamos enfermos e somos diabéticos e alérgicos. Ou seja, nós precisamos ser curados dessas duas doenças para ver como que a lei é boa para nós, o povo do Senhor. Então, nós como reformados, nós não concordamos que a lei do Antigo Testamento se afogou com a lei de Cristo, porque para nós reformados a lei é perene. E por que ela é perene? Porque ela revela o caráter de Deus. Por isso que nós cremos que Deus nos trata segundo os critérios da sua lei. Portanto, o que nós vamos ver nessa noite é que a fé se manifesta como a confiança naquele que nos substitui na lei, reconhecendo que, embora a lei continue válida, nós temos alguém que a cumpriu plenamente em nosso lugar. Então, meu irmão, Cristo não morreu apenas para pagar pelos nossos pecados, mas, como o reverendo Bruno enfatizou bastante na liturgia, também como nosso substituto no cumprimento total e pleno da lei do Senhor. A crucificação de Cristo não foi apenas uma obediência à lei, mas aquilo que também foi dito durante a liturgia, mas a maldição que recaiu sobre a quebra da lei, meus irmãos, recaiu sobre aquele que estava nos representando na cruz.
o cumprimento da lei por parte de Cristo nos evangelhos, você vai ver que para nós, servos do Senhor, meus irmãos, já é redentivo. Então, a contínua experiência, a contínua exigência e, ao mesmo tempo, existência da lei, nos leva a fazer aquilo que acabamos de cantar, nos leva a apreciar a graça. Porque, meus irmãos, a graça não é um princípio separado, mas a graça é aquilo que torna satisfatório o cumprimento da lei. Portanto, o que eu quero mostrar para você aqui hoje é que a lei não se opõe à graça. Pelo contrário, você vai ver que ela é subordinada a ela, conduzindo-nos à graça. Mais do que isso, o que o Evangelho nos mostra é que por meio de Cristo nós somos capacitados a obedecer à lei do Senhor. Então, vá para Romanos capítulo 6, e eu gostaria de ler esse texto com você, para que você possa, então, entender sobre aquilo que iremos falar nessa noite. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto, Paulo usa aquilo que nós conhecemos como o estilo diatríbico. Era um recurso literário muito comum na retórica da Grécia Antiga. Como é que funcionava esse estilo diatríbico? A pessoa cria um diálogo imaginário, você vai ver que Paulo faz isso, principalmente no versículo 1 e 2, ele cria um diálogo imaginário com os cristãos que estavam em Roma, onde você vai ver que os crentes levantam argumentos e conclusões contrárias a seu ensino ou aos seus ensinos dos capítulos anteriores. A partir do versículo 2, você vai ver que Paulo tem como objetivo
rejeitar e responder prováveis objeções e falsas conclusões por parte dos cristãos de Roma. E ao fazer isso, a sua intenção é conduzir aqueles crentes ao verdadeiro conceito do seu ensino. Então isso fica mais fácil de você entender quando você olha para os ensinos de Paulo nos capítulos anteriores, nos 5 primeiros capítulos, porque você vai ver neles Paulo descrevendo que o cristão, tendo sido justificado pela fé, ele é alguém que permanece extremamente firme na graça do Senhor. Paulo descreve que, tendo ele pertencido antes a Adão, nós lemos aqui na liturgia o capítulo 5, o autor do pecado e da morte, a perspectiva de solidariedade, como foi dita pelo reverendo Bruno, agora o cristão pertence a Cristo, o autor da salvação e o autor de uma nova vida. Então, capítulo 1 até capítulo 5, Paulo vai traçar aqui uma esplêndida visão do triunfo da graça, e ele vai dizer, porque onde, de certa forma, aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que a graça reine. Capítulo 5, versículos 21 e 22. Paulo aqui então vai mostrar que, em contraste com a culpa e a pecaminosidade do homem, ele retrata a graça aumentando e a graça reinando. Porém, o evangelho da graça, da justificação por meio da fé, poderia, e essa aqui então é a ideia de Paulo ao usar o estilo diatríbico, poderia levar os cristãos de Roma a interpretar todo o seu ensino da graça como um incentivo a viverem cada vez mais e mais no pecado. Afinal, é lógico, se na história de Israel, como diz Paulo nos 5 primeiros capítulos, a lei intensificava o pecado, por sua vez, se existe uma intensificação do pecado, a graça vai aumentar. Então, a lógica que Paulo mostra que esses cristãos de Roma poderiam ter, é que eles poderiam ser levados a pensar que quanto mais pecado você tem, você permite mais a graça de Deus se manifestar na sua vida. Então, os crentes em Roma, ao lerem a carta, poderiam ser levados a pensar que a gratuidade da salvação, na verdade, incentivava a desobediência da lei. São chamados os antinomianos, o que eu falei no início aqui, um dos pontos, vamos dizer assim, extremos da lei, ou aqueles que são intitulados como antilei, um grupo que nega que a lei de Deus na Escritura deve controlar diretamente a vida do cristão. Então, a resposta de Paulo a essa possível objeção está aí no versículo 2, quando Paulo vai dizer de forma muito clara: é claro que não, de maneira nenhuma, absolutamente não. Paulo, então, a resposta a esta possível objeção, ele passa a mostrar a partir do versículo 3 que o Deus da graça não somente perdoa pecados por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas também liberta aquele que foi alcançado pela graça de pecar. Porque além de justificar, é também por meio da obediência da lei que o cristão é santificado. Então, nessa passagem, Paulo vai levar os cristãos de Roma a entenderem que a graça de Deus não encoraja a prática do pecado, pelo contrário, a graça de Deus baniu o pecado da vida do crente, e a lei de Deus é aquilo que ajuda graciosamente o cristão a viver segundo os padrões da graça do Senhor. Então, eu quero dividir aqui esse texto em 3 partes. Eu quero fazer 3 divisões desse texto. Vão ser versículos aí aleatórios, essas divisões. E no final, então, eu venho com algumas aplicações. A primeira, por que os salvos pela graça, de acordo com Paulo, não vivem no pecado? Porque, primeiro, o que Paulo vai dizer é que os crentes morreram com Cristo Jesus. Quando você pega os versículos 2 e 3, versículos 6 e 7, se nós pudéssemos fazer um quadro representando essa passagem, ele mostraria a morte e o sepultamento de Jesus.